Ataques a pessoas por causa da cor da pele, da religião, do formato do corpo ou até do gênero. Ou ainda por ações e atitudes ligadas à vida íntima. Essa tem sido a realidade das redes sociais nos últimos anos. No ano passado, mais de 74 mil denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio pela internet foram encaminhadas para a Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, uma organização de defesa dos direitos humanos no ambiente virtual. Esse foi o maior número de denúncias deste tipo de crime já recebidos pela organização desde 2017. A xenofobia, ou seja, a intolerância contra um determinado povo ou raça, teve um aumento de 874%, passando de 1.097 denúncias em 2021 para 10.686 em 2022. Em seguida, veio a intolerância religiosa, com um crescimento de 456%. E, por último, em terceiro lugar, melhor dizendo, a misoginia ou opressão às mulheres, com 251% de aumento. Essa informação está no site da Agência Brasil. O que está acontecendo para que a gente esteja tão violento nas redes sociais? Esse é o nosso tema de hoje aqui no Papo de Psique. Desde já dou as boas-vindas a você que está conosco a partir de agora, nos acompanhando aqui pelo YouTube. E para a gente conversar sobre este assunto, meu convidado de hoje é o psicólogo, psicanalista e também historiador Miguel Gomes, que vai conversar com a gente a partir de agora. Miguel, seja muito bem-vindo ao Papo de Psique. Obrigado, Alexandra, pelo convite. É um prazer estar aqui. Miguel, o que é que está acontecendo, hein? Que a gente está tão violento? Por que tanta violência gratuita nas redes sociais? Acho que tem uma série de fatores aí que concorrem para fazer com que esse tipo de situação ocorra, né? Você deu esses dados aí que pegam xenofobia, religião e misoginia como grandes, né, propulsores desse discurso odiento na internet. A gente sabe que tem outras coisas por aí também. Isso entra muito no que tem acontecido no mundo de uma forma geral. Isso é um fenômeno global, não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, embora no Brasil também, né? Sim. Mas, assim, globalmente falando, a gente tem uma pressão da imigração muito grande nos países ricos, né? E isso não é à toa, isso tem um fundamento histórico que leva para que esses países sofram esse tipo de pressão. Isso desencadeou esse discurso reacionário e conservador naquelas populações que já estão instaladas. Então, eles acabam aumentando esse volume de discurso odiento contra as pessoas que estão imigrando, né? Daí esse grande número na xenofobia, isso principalmente nos Estados Unidos, isso na Europa, de uma forma geral. E muitas vezes isso também se mistura com as questões religiosas, que muitas vezes essas populações que estão imigrando são de religiões diferentes daquelas que são hegemônicas ou culturalmente hegemônicas em um país. Então isso tem levado a um discurso de uma reação da população mais conservadora desses países que desemboca na internet, porque a internet acaba sendo meio que um território que, se não de ninguém, as pessoas tomam como sendo de ninguém. É como se nessas democracias liberais, né, europeia, mesmo na América Latina, americana, da América do Norte e tal, é como se o direito de expressar a minha opinião me garantisse falar qualquer coisa na internet, inclusive esse tipo de agressão. Isso é um grande equívoco que a gente vê acontecer na internet, lá, mas também aqui, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem inúmeros fontes de desinformação em que as pessoas comentam absurdos, agridem outras pessoas ou propagam notícias mentirosas sob o pretexto de que não, é a minha opinião. Né? A gente emitir uma opinião, a gente tem o direito, a liberdade de expressão,
não nos dá o direito de agredir ou de mentir na internet, né? Mas como o volume disso é tão grande, é tão grande, é tão grande, que é difícil você conseguir rastrear todo mundo que faz isso. Então você acaba pegando alguns que começam a emitir, como a gente começa a ver agora, recentemente isso tem começado a acontecer no Brasil. A gente começa a ter algumas contas suspensas, algumas contas que vão pagar multa, né? Porque você vai pegando aqueles que começam a propagar muito. Mas qualquer pessoa que vai lá e escreve um comentário, é muito difícil a justiça acessar. E aí passa essa sensação Verdade. de impunidade. E aí as pessoas se sentem livres para agredir na internet como se não houvesse nenhum mal nisso. Agora, Miguel, uma coisa que eu acho muito interessante e que eu acho que valia a pena a gente ressaltar aqui é que, na verdade, as redes sociais elas são apenas um canal, elas são um instrumento que são, na verdade, manuseadas por pessoas. E Uhum. aí a dúvida talvez venha para muita gente isso é um fenômeno que é da rede social ou isso sempre existiu? E aí vamos trazer aqui para a nossa realidade, né, em nível Brasil. Uhum. Isso sempre existiu aqui no Brasil. Nós sempre tivemos uma população que é violenta, que é agressiva, e as redes sociais apenas facilitaram, digamos assim, a manifestação disso. Como é que a gente podia avaliar isso? Esse é um fenômeno complexo. A gente não tem como ter uma resposta simples, porque você vai ter várias coisas concorrendo para que isso aconteça. Mas, de uma forma geral, sim, né? As redes sociais, como todas as invenções humanas, elas surgem como um meio. O fim que a gente vai dar para isso, aí é outra história. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a invenção da energia nuclear, né? Ela é revolucionária para muita coisa. Né? É uma capacidade de promover, de produzir energia imensa num espaço pequeno, sem precisar alterar curso de rio, sem precisar encher de espelho, mas ao mesmo tempo a energia atômica pode ser utilizada para fazer uma bomba, explodir pessoas e cidades. Então veja, você tem uma tecnologia que depende do fim. Então, as redes sociais e a internet, de uma forma mais ampla, elas surgem como um grande meio de comunicação, de integração de países, de facilitação na comunicação, de expansão das notícias, de velocidade de informação. Mas, ao mesmo tempo, quando mal utilizada, serve como um meio para a propagação desse tipo de discurso, que, na verdade, de alguma forma, sempre existiu. Né? A gente não tem como dizer que antigamente ninguém era misógino. Pelo contrário, acho que a gente tinha até talvez mais misoginia no passado do que hoje. Só que isso era recalcado. Né? Isso ficava escondido, isso ficava na intimidade da pessoa. Né? Eu não falava sobre aquilo, porque se eu falasse sobre aquilo publicamente, eu seria condenado. Né? Eu poderia ser condenado, talvez não no sentido judiciário, né, do judicial, mas Sim. condenado pelos amigos, pela família, pelas pessoas que estão ali próximo, porque aquele é um discurso sabidamente equivocado. Né? Mas se eu falo aquilo para uma outra pessoa rebate para mim numa mesa de bar, numa conversa com a família, não sei o quê. A internet, por essa meio que anônima, essa coisa meio anônima que a internet promove, pelo menos por enquanto, deu voz a muitas dessas pessoas começarem a falar isso. E aí, eu digo, repito, né, como é uma questão muito polêmica, não é só a internet deu voz. A gente acabou entrando num momento histórico em que lideranças permitem que esse tipo de discurso aconteça e que isso passe de maneira impune. Então, a gente tem um certo estímulo por alguns governos por esse tipo de discurso. Assim, a gente não pode, assim, para ficar num exemplo, a gente pega no próprio Estados Unidos, que é um país que tem até um certo rigor na condução com a internet, em que o próprio presidente da República propagava mentiras e discurso de ódio há 4, Uhum. 5 anos, né? O Donald Trump. Chegou, inclusive, a ter conta suspensa em rede social por conta disso. Então, veja, quando você tem uma figura de autoridade, o líder do país, aquela pessoa que foi eleita pelo povo, e ele propaga, é como se ele estivesse dando
um salvo-conduto para que todo mundo possa fazer a mesma coisa. Ele está legitimando aquela atitude, né? Ele está legitimando aquela atitude. Ele não só legitima, como ele estimula. Né? O que aconteceu no Capitólio, nos Estados Unidos, ele foi uma das pessoas que incentivou. E a gente pode dizer que aqui no Brasil a gente teve algo muito parecido com o governo Bolsonaro. A gente tinha um líder, presidente, devidamente eleito, legitimamente eleito, com as urnas eletrônicas, que propagava discurso de ódio e que incentivava esse tipo de reação. Então, isso também provavelmente fez com que aqui no nosso país esse tipo de discurso se propagasse. Né? Então, é uma série de fatores que entram em questões aí, desde sociais como psicológicos também. Uma coisa que eu acho interessante, Miguel, você aproveitando uma deixa da tua fala, as pessoas tinham as suas opiniões e geralmente a gente conversava isso ou até, digamos assim, emitia esse tipo de opinião ali na nossa roda de conversa, na nossa família, no nosso grupo de amigos. Podia ter uma pessoa ali do grupo que a gente não gostava, aí a gente, digamos assim, era indelicado ou indelicada com aquela pessoa. Mas o que eu acho interessante hoje, dentro desse processo dessa cultura de violência que se criou nas redes sociais, é que as pessoas agridem pessoas que elas não têm nenhum contato. Pessoas que a gente não conhece. Simplesmente, grupos, pessoas são agredidas pelo fato de que elas existem. Pelo fato delas existirem, delas se mostrarem, essas pessoas são agredidas. Então, um exemplo: uma pessoa que é gorda termina sofrendo agressões na internet por causa do peso de pessoas que ela nunca viu, não sabe quem são, não sabe de onde vieram, por que estão ali. O que move o ser humano a agredir um outro ser humano numa situação como essa, se ele não tem nada a ver com a vida daquela pessoa? Porque, assim, eu posso ter a minha opinião sobre Miguel. Sim. Mas eu posso ficar com essa opinião para mim, eu posso conversar com o meu travesseiro, eu posso conversar com o meu marido dentro de casa, com alguém mais perto. Mas eu não preciso ir para a rede social, entrar na rede social de Miguel e começar lá escrever um monte de desaforo com Miguel, porque Miguel é isso, aquilo outro. O que move? O que faz um ser humano fazer isso? Pois é, de novo aí, a gente tem uma série de coisas. Mas a gente pode pensar assim, né? A gente, quando vive, a gente constrói certos ideais. A gente tem os nossos ideais na cabeça. E aí, pegando o exemplo que você trouxe das pessoas gordas, da obesidade, a gente tem um ideal de beleza. E esse ideal de beleza é o ideal de beleza magro, malhado, seco, não sei o que lá. E veja, isso não é um ideal natural. Não é que esse ideal sempre foi assim, para sempre assim será. Isso é uma não construção foi mesmo, histórica. Né? Porque as pinturas da antiguidade, todo mundo era, as mulheres eram roliças, todo mundo era. Você pega o período barroco, mais ainda, né? Você vê aquelas coisas rechonchudinhas assim. Isso. Então, se você, isso é uma questão histórica, contextual. Mas é o ideal que se tem hoje. E a gente vê que é um ideal porque é um ideal inatingível. Né? É um ideal em que a gente não conhece ninguém naquele ideal. Ou quem está próximo daquele ideal tem um estilo de vida que causa muito sofrimento para a própria pessoa, porque ela precisa se privar de uma série de coisas para poder manter aquele tipo de padrão de beleza. Então, veja, a gente constitui ideais, e aí vai para o corpo, vai para a ideologia, vai para a alimentação, vai para a educação, vai para qualquer coisa. A gente cria os nossos ideais e a gente não os atinge. Né? Nós, pessoas normais, não os atingimos. Então, de uma forma troncha, é como se quando a gente vê alguém que não está dentro do ideal de beleza, para ficar no exemplo da beleza, aquilo dissesse para mim que eu também não atinjo. E aí eu agrido, porque é uma forma, eu agrido aquilo ali para poder livrar a minha culpa de não estar sendo daquele jeito. Né? Talvez para a beleza fique
difícil assim de entender. Mas vamos Sim, pegar do ponto de vista da sexualidade, por exemplo. Por que vamos existe lá. tanto ataque às populações LGBTQI+, né, que a gente vê? Uhum, Porque essas pessoas jogam nas nossas caras a possibilidade da gente um dia, vou pegar um exemplo bem masculino, para ficar mais uhum, claro. Um gay joga na minha cara a possibilidade de um dia me apaixonar por um homem. Só que sim. isso, na minha construção ideal, é tão reprovável, né? Porque na minha sociedade, no meio que eu vivo, não pode, homem não pode fazer isso, que eu, para nem sequer entrar em contato com essa possibilidade, eu passo a agredir os gays. Eu agrido os gays como se fosse assim, tentando me convencer de que eu nunca vou me apaixonar por um outro homem. Hum, Sabe? Eu me lembro que eu contava essa piada quando eu dava aula para estudantes do ensino médio. Na época eu era bem mais novo, hum, tem uns 20 anos, e aí eu estava lá dando aula, e aí o pessoal, os meninos da sala, chegavam: professor, fulaninha, tá lhe paquerando, tá dando em cima de você, o senhor não vai fazer nada não. Obviamente que não, né? Eu era um adulto ali, era um adolescente, eu sabia já que aquilo não era para mim, era para o meu ideal como professor, substituto de pai, etc, etc. Eu digo: não, cara, não vou, não quero nem saber o que é. Mas, professor, então o senhor é gay? Aí eu dizia assim, né? Eu para tentar mexer com a cabeça dos bichinhos, eu dizia assim: não, até hoje não. Amanhã eu não sei. Porque se aparecer um cara que de repente eu me apaixone, aí eu vou ficar com ele, porque não vai ter problema nenhum. Porque vai que. eu não vou deixar de viver um amor porque tu estás dizendo que isso é errado. Aí eles ficavam olhando assim, meio assustados, né? Mas depois eles convivendo comigo, perceberam que isso não era também uma provocação para fazê-los pensar nessa situação de por que eu preciso atacar, porque a pessoa é diferente de mim. Né? Porque Sim. como a pessoa é diferente de mim, a gente tem duas formas de ver isso. Uma é, ela me enriquece pela diferença. Dom Né? Helder Câmara já dizia isso, né? Pois é, ela pensa diferente de mim, então ela pode me enriquecer olhando uma coisa de um jeito diferente. Outra forma de pensar é, eita, ela ameaça as minhas certezas, então eu ataco, sabe? Então eu Essa agrido. segunda, inclusive, é muito, eu acho que é mais o padrão, né? Porque a gente não tem muito essa ideia, a gente não tem muito essa reflexão de que a diferença do outro é algo que pode me ser complementar, que eu posso aprender também com a forma com a qual o outro vê o mundo. Isso, pois é. Então, essa é a riqueza, é uma coisa assim, se a gente pensa do ponto de vista histórico, as populações viviam isoladas, né, muito antigamente. E elas estabeleciam algum tipo de contato com os vizinhos muito próximos. Aqueles Sim, que eram mais distantes eram sempre tomados como inimigos. Então, essa coisa da diversidade naquele momento era perigosa, né? Porque eles achavam que o outro podia agredir eles. Mas, enfim, a gente evoluiu muito culturalmente e a gente só evoluiu culturalmente quando a gente, nas civilizações, foi percebendo que a cooperação ela enriquece muito mais do que a rivalidade. Né? Então, a gente precisa levar isso para a nossa vida também. Qual é o problema da pessoa ser diferente de mim? Nenhum, isso só enriquece o mundo. Né? Para dar um exemplo, né? Assim, eu não estou lembrado o nome da autora, mas é um exemplo. A gente sempre aprendeu em biologia, por exemplo, que o espermatozoide ele vai lá no caminhozinho e fecunda o óvulo. Né? O óvulo uhum. está lá parado e ele entra dentro do óvulo e esse espermatozoidezinho que entra, ela vira uma pessoa, virou eu, por exemplo. Né? A gente aprendeu a vida inteira assim. Precisou uma pesquisadora mulher dizer que, opa, não é assim não. O espermatozoidezinho vai lá, mas o óvulo, ele precisa permitir que o espermatozoide entre. Então Né? tem uma Porque autorização. é isso, então veja, mas na visão masculina, misógina, era o espermatozoide quem entrava dentro do óvulo.
Uhum. A mulher era puramente passiva nesse caso. E aí precisou do olhar de uma pesquisadora mulher para dizer não é bem assim não. A mulher também é ativa nesse processo. O óvulo também é ativo. Então veja, a diferença na perspectiva, na epistemologia da ciência, fez com que a gente percebesse que o processo de fecundação era diferente. Precisou de uma mulher dizer isso. Uhum. Porque os homens sempre estavam dizendo que não. Então veja como a diferença nos enriquece. Sim. E isso a gente precisa valorizar. E o que eu acho mais. Que eu acho que chama mais atenção, Miguel, dentro desse processo todo, é que hoje nós estamos vendo que essa cultura dessa violência, ela não é só uma coisa dos, digamos assim, adultos. Nós temos hoje crianças em escolas, claramente explicitando problemas de misoginia, de preconceito. Nós temos adolescentes que estão nas redes sociais hoje e que simplesmente assim vomitam ódio, agressividade e muito gratuitas. Vou dar um exemplo aqui, a gente trazer aqui um caso recente agora que ocorreu nessas últimas semanas, que foi a separação dos jornalistas, do Felipe Ciani e da Mari Palma, que são da CNN. Eles estavam casados, passaram vários anos namorando, juntos, casaram, eu acho que tem 6 meses no máximo, um casamento que foi belíssimo, foi muito bonito. E simplesmente o relacionamento, nesse momento, chegou ao fim. E o que se viu foi inúmeros ataques a Mari Palma, como se Felipe Ciani fosse o coitadinho e ela fosse a bruxa da história. E eu fico pensando, e aí eu queria trazer essa provocação aqui para esse conversa da gente, o que eu tenho a ver com a vida do outro? O que é que eu, Alexandra, tenho a ver com o casamento de Felipe Ciani e Mari Palma? E se esse casamento chegou ao fim, o que é que eu tenho a ver com isso na fila do pão? Me conte. A rigor, né, Alexandra? Nada. Não tem nada a Pois ver é. com. Eu nem não conheço os dois, só pessoalmente, são pessoas públicas, mas assim, nunca bati papo com eles, nunca tomei um vinho com eles, nunca troquei, nunca Uma figurinha. dividimos uma figurinha, um prato de macarrão, nunca fizemos nada Pois disso. é, nunca E dividi um cuscuz com simplesmente, ovo. Nem... não, um cuscuz com ovo, e eu simplesmente me vejo no direito de invadir a rede social alheia, chegar lá, gastar o meu tempo dizendo você é isso, você é aquilo, você. E ainda colocar em questão ainda a sexualidade dela também. Ainda rolou isso. Mas veja como é curioso essa É história, né? muito doido isso. É muito doido, porque a gente não tem nada a ver com essa história, né? Sim. Com quem as pessoas se deitam é um problema pessoal delas. Interessa a mim com quem Alexandra deita, com quem Zé deita, com quem Maria deita. Cada um deita com quem quiser. Né? É uma questão pessoal, eu não tenho que me meter nisso. Mas aí a gente vê, né, nessa situação do casal aí, eles se separam, e inclusive mantêm uma convivência muito boa depois da separação. Foi uma separação super Inclusive madura. parceiros de trabalho também. Pois é, uma separação super madura. Deve ter sido muito bem construída, inclusive. Eles se separam e os ataques são principalmente dirigidos a ela. Isso. E, pelo que eu li, parece que ela foi quem tomou a iniciativa de encerrar o relacionamento. Então, acho que aí tem duas coisas. Uma é a misoginia. Para mim, isso é uma coisa fortíssima na cultura ocidental e oriental, em muitos lugares no Oriente também. É uma coisa fortíssima e muito denegada, né? A gente faz de conta que isso não existe. Mas existe. é fortíssimo a misoginia. O outro ponto, aí eu acho que é assim, a questão mais particular da situação, é que ao ela tomar a iniciativa da separação, o que é que aparece? Ah, não, quem tem que separar é o homem. E ainda mais assim, se a mulher separa e não foi porque foi traída, ela está errada. Sim, Ela está inclusive errada, né? muitas mulheres dizem isso, viu? Pois Muitas é. mulheres, Pois muitas é. mães dizem: você está largando um casamento maravilhoso, Pois é. é um homem maravilhoso.
por, sei lá, por capricho, por isso, aquilo outro. As próprias mulheres também entram nesse discurso machista. Entram, porque esse é o discurso da construção social. É. É isso que está como ideal na nossa sociedade. É um casamento, casou, nunca se separam, vão viver juntos na saúde, na doença, na derrota e na vitória, na alegria, na tristeza, no cuscuz ou no macarrão. Até que a morte os separe. Então você teria que suportar tudo, mas manter o casamento. Aí é aquela história que a gente estava conversando lá atrás, dos ideais. Quem vive assim? Quem está nessa situação que a gente conhece? Hoje em dia, pouquíssimas pessoas têm um relacionamento tão duradouro. É verdade. Pouquíssimas. E muitas, infelizmente, das que têm, é à custa de muito sofrimento de uma das partes. Que muitas vezes vão ter que ter vida paralela, vão ter que trair para poder sustentar um casamento que já não estava vingando. Existem casamentos felizes e longos, existem, mas são pouquíssimos que a gente tem hoje. Graças a Deus, eu conheço vários casamentos nesse segundo grupo. Né? Pessoas ótimo. Mas, assim, obviamente que todo casamento, mesmo aquele que a gente olha e diz assim, poxa, é um casal harmônico, é um casal que se gosta, esses casamentos também passaram por dificuldades. Não foi sempre um mar de rosa, né? Não foram felizes para sempre. Qualquer relacionamento, às vezes o relacionamento da gente com um amigo. Isso. Vai e vem, tem época que você está mais perto, está mais distante, você se aproxima, se afasta, fica com raiva de uma coisa, volta. Porque essa é a dinâmica dos relacionamentos, né? Exato. Mas aí é essa coisa, existe uma construção de um casamento ideal que quase ninguém atinge hoje, e que quando você vê ela se separar, e ainda se separando bem, sem briga, sem confusão, como assim? É como se ela esfregasse na minha cara a minha incapacidade de fazer isso, porque quando eu me separei, eu briguei com o meu cônjuge, eu não quero mais falar com ele, eu quero que ele se exploda. Eu cometi alienação parental. Pois é, eu fiz um monte de besteira lá, e aí quando vejo uma situação dessa acontecendo de maneira tão civilizada, tão madura, não pode, ela só pode estar errada, porque quem vai estar errado não sou eu, né? Claro. É o outro. Olha, isso que você falou agora, eu me lembrei de uma situação minha, e eu acho que vale a pena citar aqui. Eu fazia parte de um grupo musical, nós fizemos um trabalho de 10 anos, mais ou menos 13 anos. E os primeiros 10 anos foi um grupo maior, depois o grupo reduziu. E, naturalmente, o grupo acabou porque as pessoas começaram a ter outros objetivos de vida. Casou, teve filho, e a coisa se diluiu. E foi tão inadmissível para as pessoas que o grupo tivesse acabado naturalmente sem briga, que as pessoas chegavam para mim e faziam assim: Alexandra, por que vocês acabaram? Eu digo, não, gente, porque foi o tempo. Simplesmente acabou. Aí a mesma pessoa, não acreditando na minha versão, achando que eu estava escondendo, encontrou um outro integrante do grupo e foi lá e perguntou: fulano, por que foi que o grupo acabou? E ele deu a mesma resposta. Não, foi porque já era o tempo, se acabou. Ou seja, as pessoas não entendiam que um trabalho simplesmente poderia ter extinguido porque foi o tempo dele. Porque não era mais para continuar. A gente pode estender isso para um relacionamento. Exato. O relacionamento dos dois jornalistas aí deu errado? Não, deu certo. Deu certo por 6 anos e meio, acho que é o tempo que eles ficaram juntos. Deu super certo por aquele tempo. Depois resolveram se separar porque iam ficar melhor assim. Sim. Pronto. Não quer dizer, porque a gente tem essa ideia, né? Se acabou o namoro é porque deu errado. O namoro deu errado. Não deu. Ele deu certo, agora vai dar certo por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, a vida toda. A gente não tem como saber a priori. Né? O problema do ideal que existe na nossa sociedade, e é um ideal muito cristão, é que o casamento tem que ser para sempre. Indissolúvel. Indissolúvel. E aí vira uma prisão. Vira uma prisão, porque você não pode sair dali de jeito nenhum, porque senão você vai romper com o que esse ideal foi construído socialmente. Isso, claro, tem mudado muito nos últimos anos.
Sim. Mas ainda no imaginário é um pouco essa ideia, mesmo que a gente aceite muito mais hoje as separações, recasamento, famílias complexas e tal, ainda existe como ideal essa coisa de indissociabilidade, que eu acho que entra nesse discurso de que quando acaba um relacionamento é porque deu errado. Não, às vezes é porque deu errado. A traição, violência, não sei o que, está dando errado mesmo, tem que acabar. Mas muitas vezes não, é simplesmente o casal conclui que é melhor, a gente vai ser mais feliz, cada um vivendo na sua, mesmo quando tem filhos. Eu que atendo crianças, Alexandre, você sabe, já ouvi muito de crianças. Né? A gente tem aquela ideia de que as crianças sempre querem que os pais fiquem juntos. Sim. E E eu não é já assim. ouvi, eu já ouvi de crianças dizer, não, achei melhor meus pais se separarem, porque eles estavam brigando muito. Olha. Eles agora não brigam mais. Sabe? Então, assim, é Um uma ambiente questão. disfuncional é muito traumático. É muito difícil. Então, e assim, essas gerações mais novas já lidam com essas situações de maneira muito mais leve, porque esse ideal da indissolubilidade do casamento já não é tão arraigada neles. Sim. Então, assim, os amiguinhos do colégio, muita gente já tem esse tipo de coisa, então a separação não é vista mais como um fracasso. Sim. É vista Sim. como uma tentativa de reconstrução, de refazer a vida, de retomar o caminho, de viver mais feliz. Né? Então, as gerações mais novas tendem, claro que isso vai depender, né, do ambiente em que essas pessoas vivem, a lidarem melhor com isso. Miguel, para a gente começar aqui, aí amarrando aqui as nossas ideias, veja quantos universos, né, dentro de uma rede social é abrangido, né, quantas situações que fazem parte da nossa vida cotidiana também estão ali representadas nas redes sociais, e elas são alvos de uma visibilidade. Na hora que eu posto qualquer coisa na rede social, eu estou dando visibilidade à minha vida, àquilo que eu estou fazendo naquele momento e por aí vai. E, de uma certa forma, eu estou me expondo a um tipo de análise, ou um tipo de crítica, ou um tipo de aprovação e por aí vai. O que eu acho que a gente queria te perguntar é como é que a gente pode tentar diminuir essa cultura dessa violência? Que trabalho? Como é que a gente poderia? Eu sei que a resposta também é complexa, porque ela engloba muitas nuances, tá? Eu sei disso. Não estamos fazendo aqui respostas de X, hein, gente? Você que está aí nos assistindo, o nosso objetivo aqui não é a resposta de X, mas é justamente levantar essa provocação. Como é que nós poderíamos começar a mudar esta realidade? Esse trabalho começa na infância, esse trabalho começa dentro de casa. E aí, se começa dentro de casa, como é que a gente vai educar pais que já estão deseducados? São as crianças, essa nova geração que está chegando aí, muito mais consciente, que vai também educar esses pais, porque eu vejo muito disso. Crianças para quem, por exemplo, uma pessoa não ter um sexo definido, para elas isso é muito normal, enquanto que os pais ficam enlouquecidos. Qual seria esse caminho? Ou por onde começar esse caminho? O caminho aí eu acho que vai começar na educação. E a educação começa na primeira infância. Sabe, a gente tem um equívoco, vamos dizer assim, de uma maneira, no senso comum, de que a educação começaria na alfabetização, quando a gente está aprendendo a ler e escrever, e até ali vai para a escola para ficar brincando e passando o tempo. Tem gente que, inclusive, pensa assim, não, vou botar em qualquer escolinha porque só interessa mesmo quando for aprender a ler. É só para o menino assim. ficar fazendo alguma coisa enquanto eu trabalho. Não, e não é assim. Aquele comecinho ali é muito importante, é onde a criança vai criar os seus primeiros laços com o mundo. Eu tenho um exemplo de uma escola que a entrada e a saída na escola causava um transtorno na rua. Era uma ruazinha pequena, então os pais paravam em fila dupla, aí o cara, rua mão e contramão, aí o carro não vinha, não ia, ficava aquele caos na frente da escola. E a escola fez recomendações para os pais, né? Pessoal, não vamos parar em fila dupla, pode parar na rua do lado e traga seu filho andando, pare mais na frente e traga seu filho andando 100, 200 metros, né? Sim. Para levar a criança para a porta da escola. Fez um trabalho com os pais e não surtiu efeito.
O que é que a escola fez? Fez com os filhos. Que aí, quando o pai parava em filha dupla, aí o filho dizia, papai, não pode parar assim não, assim tá errado. Aí o pai começava a ficar empolhado com a provocação Sim. do filho. Então, veja, é isso, né? A gente mudar pessoas que têm já a cabeça muito sedimentada, é claro que é mais difícil do que você formar um cidadão mais aberto para a diversidade, né? Não que a pessoa mais velha também não possa mudar, não Claro. existe essa de pau que nasce torto, nunca se endireita, não. A gente se endireita, porque a gente é ser Se humano, direita. a gente não é pau, a gente, né? A gente é fluido, a gente muda. Mas claro que as crianças, elas já entram no mundo muito mais molinhas, vamos dizer assim, como se fosse uma massa de modelar e elas ainda estão molinha ali, ainda está se formando. Então, acho que esse trabalho com as crianças, com os jovens, é onde a gente consegue criar essa cultura de respeito à diversidade, de solidariedade, sabe, de fraternidade, é muito melhor fazer com do que fazer contra, sabe? É muito Sim. melhor todo mundo ganhar do que eu ganhar de você, né? A cultura da gente é muito competitiva, né? É uma coisa assim de que tem que ser o primeiro, né? Eu tenho que ser o melhor. A gente melhor só tem um, sabe? O resto não vai ser o melhor. Então, assim, a gente quase nunca é o melhor na Não. vida. A gente Quase, é o que melhor que pode salvo. ser, que dá A gente conta é o de melhor. ser. Pois é, a gente é o melhor que a gente consegue. Mas e aí, ser é o melhor jogador do mundo? Não, não precisa, sabe? Pode ser um bom jogador, pode ser uma boa pessoa, não precisa ser o melhor ser humano do mundo. Mas, assim, eu acho que é essa cultura que a gente precisa aqui trabalhando. E aí tem que ser desde pequenininho. Acho que quanto antes a gente começa a trabalhar com esse tipo de coisa, a gente facilita, né? Daí a gente vê tanta reação também a esse tipo de trabalho nas escolas que a gente vê, né? Essa escola sem partido, não sei o quê, é tudo reação a uma construção de escola em que se permita a diversidade, né? Porque quando você vai ter, por exemplo, educação sexual para as crianças de 10, 12, 13, 14 anos de idade, você ali não está dirigindo a sexualidade de ninguém. Você está preparando elas para lidar Sim. com questões importantes como contracepção, respeito à diferença, né? As questões de gênero. Você não está dirigindo a sexualidade de ninguém. Não, Né? inclusive no caso das meninas, menstruação, o que é menstruação, por que é que ela Pois acontece? Porque eu é. tive esse tipo de aula dentro de um colégio de freiras. Pois é, veja, no colégio de feira a gente tinha esse tipo de coisa e hoje a Pois gente tem é, uma reação que não quer que isso aconteça em canto nenhum. pois Então, assim, é. E é aí você uma. deixa um monte de menina aí despreparada, porque os pais também dentro de casa, com seus tabus, também não falam desses assuntos. Ou Isso. se fala, fala de uma maneira completamente distorcida, Muitas vezes sem nem saber sem nem saber o que é que está falando direito. o que é que está Né? Então, assim, falando. são nesses espaços que o Estado precisa atuar para formar. E aí, isso é muito diferente de você ter um Estado ideologizado. Não, isso é educação. Isso acontece no Brasil, acontece na Alemanha, acontece no Japão, acontece na Indonésia, esse tipo de educação. Sabe? Não é ideologia dentro da escola, isso é um grande equívoco, né? que se propagou aí nos últimos anos no país e que a gente precisa refazer esse caminho, ou retomar, né? Nem refazer, porque isso de alguma forma continua, mas retomar esse caminho para que a gente possa ter uma sociedade que respeite mais as diferenças, que respeite mais a pluralidade e que propague menos essa cultura do ódio, né? Não só na internet, como no dia a dia. Né? A gente tolerar a diferença, não tomar o outro como inimigo, mas como um diferente que pode me ajudar em muita coisa, mesmo que a gente discorde em alguns pontos de vista. Muito bem. Miguel Gomes, psicólogo, psicanalista e historiador, conversou com a gente hoje aqui no Papo de Psique. Miguel, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. Que bom aqui, eu espero que a gente se encontre em breve. Também, Alexandre, foi um prazer estar aqui com vocês e fico aberto aí a qualquer coisa que vocês quiserem. Ok, e a você que gostou aqui do vídeo, olha, não esquece de dar o teu like, não esquece de compartilhar esse vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas que também precisam assistir a esse conteúdo. O Papo de Psique de hoje vai ficando por aqui e a gente espera você no nosso próximo encontro. Até lá!